Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, agora nós vamos pensar sobre o Salmo de número 35 e eu proponho que ele seja estudado em duas grandes partes, mas elas não seguem automaticamente uma após a outra, como se fosse, por exemplo, do verso 1 até o verso 15 e do verso 16 até o verso 28, não é assim. A divisão é um pouquinho diferente, mas vamos às duas partes principais. O Senhor que por mim contende. E a segunda parte do Salmo que ensina acerca do fato de que o Senhor por mim confunde. Então o Senhor por mim contende, o Senhor por mim confunde. Como que eu posso então identificar essas duas grandes lições no Salmo? Os versos 1 ao verso 3 dizem: Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Aí você vai para o verso 9 e o verso 10. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Então você tem esta segunda parte dos versos 9 ao verso 10 que apontam para o fato de que o Senhor por mim ou por nós contende. Aí você vai para o verso 17 até o verso 23. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra, encaram contra mim, escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça, defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Então, resumindo, dos versos 1 ao verso 3, os versos 9 e o verso 10, dos versos 17 ao verso 23, eu tenho isto, que o Senhor por mim contende. Mas existe uma outra parte, que inclui os versos 4 ao verso 8, e a palavra do Senhor Deus diz, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedem e sejam enganados, e os que tramam contra mim, sejam como palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor, que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga, pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prenda nos laços que tramou ocultamente, e caia neles a sua própria ruína. Então aí você vai para os versos 11 até o verso 16. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. E aí você segue então para os versos 24 a 28, e você encontrará o seguinte, julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se alegrem a minha custa, não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo, não digam, acabamos com ele.
Envergonhem-se juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Então aqui você tem a segunda parte da qual falei, com base nos versos 4 e 8, de 11 a 16 e 24 a 28, onde eu encontro o seguinte: o Senhor por mim confunde, Ele por mim contende, Ele faz intervenção e Ele por mim confunde as estratégias malignas que se levantam contra a minha vida. O apóstolo Paulo diz na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, os versos 16 ao verso 18. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, mas me abandonaram, que isso não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para sempre. Amém. Então aqui você tem Paulo escrevendo, falando sobre aquele que é o Deus Trino de Israel, que por Ele contendeu e que por nós contende. Mas se você for a Romanos, no capítulo 12, os versos 19 até o verso 21. Romanos 12, 19 a 21. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E com esta palavra do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, eu embaso a ideia de que o Senhor Deus por mim confunde. E assim nós temos este belíssimo salmo ensinando acerca da nossa proteção. Deus Pai que intervém por nós e aquilo que Ele faz em sua intervenção, confundindo as estratégias malignas que tentam nos destruir. E por esta razão, o povo de Deus pode descansar sabendo que nada poderá atingi-los. E para este fim, eu chamo sua atenção para João no capítulo 10, os versos 27 ao verso 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é aquele que por nós contende. Jesus Cristo é aquele que por nós confunde, fazendo com que sintamos-nos seguros em suas mãos, hoje e para todo sempre. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por este salmo maravilhoso e pedimos que a verdade aqui descrita possa ser meditada e experimentada na prática. Que o Senhor possa fazer intervenção em nossas vidas, que o Senhor possa por nós contender e ao mesmo tempo nos estabelecer nesta vida, bem como para a eternidade, confundindo os inimigos e os planos malignos que tentam a destruição daqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Tem misericórdia de nós, dá-nos um dia guardados e amparados por Ti. É a minha oração no nome santo de Jesus Cristo.